acompanhando mais um bate-papo no portal da IBC. Nosso assunto de hoje é o ensino profissionalizante. Nós temos aqui para conversar com a gente, diretamente dos Estados Unidos, para ser mais preciso, da Flórida, o Marcos Pontes, que é o primeiro astronauta brasileiro. Nós temos aqui com a gente também 2 alunos de cursos profissionalizantes do Senai. A Maria Prisciane, do Acre, e o Gustavo, que está em Minas Gerais. Quer participar com a gente? Manda sua pergunta. Você pode entrar no Facebook, no Twitter ou no Google+. É só incluir a hashtag astronauta na rede. Meu nome é Lilian e eu vou ficar aqui com vocês até o final desse bate-papo. Vamos lá, o principal motivo dessa nossa conversa hoje é a Olimpíada do Conhecimento, que vai reunir 600 estudantes do ensino técnico em São Paulo nos próximos dias 12 a 18 de novembro. Essa competição, ela testa as habilidades em diferentes áreas desses alunos. Você deve estar se perguntando, o que o Marcos Pontes tem a ver com tudo isso? Para quem não sabe, o Marcos é embaixador da educação profissional, não é isso, Marcos? Isso. E além disso... ex-aluno do Senai. Exatamente. Então eu vou começar, gente, fazendo a pergunta para o Marcos, né? Qual é a importância do ensino profissionalizante e de que forma o curso de eletricista que você fez lá em Bauru te fez chegar tão longe? Bom dia. Bom dia a todos. Bom, eu comecei, só para dar uma ideia geral, eu comecei a minha vida em Bauru, São Paulo, e eu venho de uma família bem humilde lá. Meu pai era servente do Instituto Brasileiro do Café. E meu primeiro emprego foi como eletricista aprendiz da Rede Ferroviária Federal, quando eu tinha 14 anos. E isso foi através de um curso do Senai, um curso de eletricidade no Senai. Então, eu estudava de manhã no Senai, à tarde eu trabalhava na Rede Ferroviária, e à noite eu fazia o colégio, né, colégio técnico profissionalizante que estava começando lá na época. Para mim aquilo foi extremamente importante por várias razões. A primeira delas é porque eu aprendi desde pequeno a como me comportar no ambiente profissional. Eu aprendi várias técnicas que eu uso até hoje, para falar a verdade, inclusive na área de engenharia, que é importante você saber fazer antes, para depois você aprender a teoria. Então é uma coisa bastante interessante. E também porque me deu autoconfiança. A autoconfiança é uma das coisas principais para que você tenha sucesso na vida. Então o fato de saber que eu podia cuidar de mim mesmo foi essencial para isso. Hoje, como embaixador mundial da World Skills International, ou seja, trabalhando com o ensino profissionalizante em muitos países do mundo, esse é o tipo de mensagem que eu procuro passar para os jovens. E com certeza, a cada competição dessa, a cada Olimpíada, a gente consegue ver jovens que com certeza vão ter sucesso, vão se destacar nas suas carreiras. Bacana. Eu queria perguntar agora para a Maria Prisciane e para o Gustavo. Vocês estão ansiosos com a chegada, né, com a proximidade da Olimpíada? E como vocês se prepararam para essa competição? Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. É impossível falar que você não vai estar ansioso com um evento tão grande como esse. Até porque tem a Olimpíada do Conhecimento e tem vários eventos simultâneos. Ou seja, às vezes 1000 pessoas estão te olhando. Então você, como competidor, para poder executar algo que você faz no seu dia a dia, uma modalidade que você já está familiarizada, é impossível falar que eu não estou sentindo nervosismo, né, quanto a isso. Mas eu estou super feliz em estar participando do World Skills Américas, né? E pretendo aí continuar essa profissão por muitos e muitos longos anos, né? Fala pra gente, Maria, rapidinho, qual é o curso que você faz, qual é a sua especialidade? Minha modalidade é STI, que é Sistema de Transporte da Informação. Um profissional dessa área ele tem que estar apto a identificar e implementar serviços de convergência em uma única rede, que é vários tipos, como dados, voz e imagem. Legal. Gustavo? Sua vez. Bom dia. Bom dia. Bom, eu sou da área de estruturas metálicas. A primeira vez que vai ocorrer etapa nacional dessa área era uma área que saiu da caldeiraria, juntamente com a soldagem, aí foi criada essa área. Como é a primeira vez, eu estou tendo a chance de poder ser o primeiro campeão nessa área. Então foi uma preparação muito grande
desde março até agora. Então, como vai ser a primeira vez, eu quero poder fazer diferente e poder ser campeão. Quanto à ansiedade, eu estou bastante ansioso, quero chegar lá e poder fazer o meu melhor dentro daquilo que eu treinei e que eu aprendi até hoje. Bacana. Para você que está nos assistindo, você pode participar também. Basta você entrar no Twitter, no Facebook ou no Google+, e usar a hashtag Astronauta na Rede. Manda sua pergunta para a gente, que a gente vai ter o maior prazer em passar aqui para os nossos convidados. Marcos, eu tenho mais uma pergunta aqui para você. Você acha que o ensino profissionalizante é um caminho promissor para o jovem brasileiro hoje? Para falar a verdade, eu acredito que o ensino profissionalizante devia ser estendido a todos os jovens no Brasil. Eu quero dizer com isso é que, na minha opinião, mesmo que se tivesse um ano a mais no ensino médio, todos os jovens deveriam terminar o ensino médio com um curso profissionalizante pronto, com um certificado em algum tipo de profissão e com a capacidade já naquele momento da vida de ter uma profissão, de trabalhar e etc. Então, para mim, o ensino profissionalizante é essencial. Eu digo isso do ponto de vista do aluno, né, ou da pessoa ali tendo uma profissão a partir de jovem, e também do ponto de vista das empresas, do ponto de vista do desenvolvimento do país. Nós precisamos de mais técnicos, nós precisamos, assim como precisamos de engenheiros, nós precisamos muito de técnicos. Então, essa é uma coisa que seria muito boa para o jovem e para o país como um todo. Eu queria, então, fazer essa mesma pergunta para a Maria Prisciane e para o Gustavo, né? O ensino profissionalizante, o que ele ajudou no caminho de vocês, né, na vida de vocês, e onde vocês pretendem chegar agora que vocês estão participando de Olimpíada, né, e que vocês fazem parte desse grupo de alunos dessa etapa do ensino? O que vocês esperam com isso, né? Onde vocês esperam chegar e o que o ensino profissionalizante pode ou tem ajudado nesse sentido? Posso começar? Claro. Bom, quando um jovem ele está no ensino regular, ou seja, no ensino médio, né, como nós chamamos, a maioria das vezes ele não sabe que profissão ele quer seguir, ou às vezes ele tem uma noção e não sabe a fundo o que vai estudar naquela profissão. O Senai ele propicia a esses jovens descobrir essas profissões. E foi através do Senai que eu descobri essa profissão, foi através do Senai que eu me apaixonei pela minha profissão, e hoje em dia eu faço um curso superior de engenharia elétrica, que justamente eu quero voltar para a área de telecomunicações, que é o que eu estudo no Senai. Ou seja, o Senai me fez crescer profissionalmente, né? Me ajuda até hoje. Eu falei que eu tenho um relacionamento com o Senai grande e intenso, né? Porque foram 5 anos da minha vida dentro do Senai, desde os meus 14 para 15 anos, já vou fazer 20 anos. E eu agradeço a isso, ter essa oportunidade. É isso que eu falo, até mesmo para os meus alunos e jovens, né? Que o Senai está te proporcionando, ele te dá uma oportunidade de conhecer novas profissões e se apaixonar por elas. Ou não, né? Gustavo, sua vez. Gustavo, eu queria só pedir para você falar um pouquinho mais alto, que tá não sei se para vocês, mas para mim tá ruim assim para ouvir. Tá certo. Bom, o ensino profissionalizante na minha vida transformou minha vida totalmente. Hoje eu já tenho 3 anos de Senai, comecei na área de caldeiraria, uma área que eu não conhecia, depois eu me apaixonei por essa área. Então, ele transformou minha vida completamente. Comecei como aluno e hoje já estou na etapa nacional. É uma coisa que, com certeza, transformou minha vida e eu quero poder chegar bem mais longe com isso. Aqui em Minas, nós temos a oportunidade que todos os alunos medalhistas, tanto primeiro, segundo ou terceiro, o Senai ele dá a oportunidade desse aluno que participou da Olimpíada de estar trabalhando no Senai. Eles nos convidam a estar trabalhando aqui. Então, hoje, além de competidor da Olimpíada, eu também sou funcionário do Senai MG. Joia. E para vocês, gente, qual é a importância de participar dessas competições, né? Tem se aproximado aí a Olimpíada do Conhecimento. Qual a importância disso para a vida de vocês? Gustavo?
Quer começar? Bom, a importância de poder participar disso, além de tudo, é você adquirir conhecimento. Que é uma coisa que ninguém pode roubar de você, jamais. Então, a cada etapa, como a etapa estadual, agora eu na nacional, a gente vai adquirindo quanto mais conhecimento. E isso vem proporcionando um conhecimento gigantesco e eu quero poder continuar na área para cada vez ter mais conhecimento. Maria? Bom, eu tive a oportunidade de participar da fase nacional em 2010, né? Fiquei em segundo lugar. Acho que, devido a isso, o Departamento Nacional acabou me convidando para representar o Brasil. Eu sempre falo que quem vai a uma Olimpíada nunca esquece, porque cada Olimpíada é diferente da outra. E é algo que te deixa fascinado, né? E para participar dessa Olimpíada, você vai bem mais a fundo. E você testa e treina as suas habilidades e competências, coisas que muitas vezes no dia a dia você não tem oportunidade de fazer ou não tem a praticidade em fazer isso, né? E várias habilidades e competências, eu tive a oportunidade de me treinar devido à Olimpíada do Conhecimento. Então, você acaba fazendo coisas que você vai executar no seu dia a dia de uma maneira bem mais intensa devido à competição. E você acaba aprendendo a levar todos esses conceitos para a sua vida profissional. Joia. Chegou uma pergunta aqui já pelo nosso Twitter, da Glaucimara. Ela pergunta para o Marcos Pontes: como você avalia a importância do Senai no início da sua carreira profissional? O Senai, ele me proporcionou, vamos dizer assim, o meu primeiro emprego, né, quando eu tinha 14 anos, lá em Bauru, e eu acho que a gente aprende muita coisa durante um curso profissionalizante, não só em termos de técnicas de uma carreira específica, mas também em termos de comportamento profissional, em termos de autoconfiança, em termos de atitude, né, que no final das contas a coisa mais importante que a gente tem ao longo de toda a nossa vida profissional é a atitude, é a responsabilidade de se fazer as coisas que têm que ser feitas no momento certo, é a atitude de estar presente, é aquela atitude de vestir a camisa da empresa, da instituição que você participa. Então tudo isso acaba vindo de um curso profissionalizante, e o Senai, reconhecidamente, e não só no Brasil, no mundo todo, é uma das instituições que tem um maior padrão de formação profissional. Então, isso é uma coisa muito boa. Joia. Uma pergunta aqui que chegou pelo nosso Facebook, do Michael Lima. Ele pergunta para a Maria Prisciane. Qual a sensação de representar, além do seu estado, o seu país numa competição tão importante como a WSA? Bom, nós acrianos, né, falamos que o Acre ele nem sempre é o final, né, do Brasil, que muitas vezes ele é apenas o começo. E em 2010, a primeira medalha em 16 anos de Olimpíada foi a minha, de prata. Então foi uma coisa, como eles falam, né, foi coisa de louco, ninguém acreditava quando me chamaram lá. Esse ano, quando fizeram um convite, eu acho que eu passei uns 5 minutos para poder acreditar. Eu falei: o Brasil? Mas eu vou representar uma nação inteira? Aí ele falou: você vai representar. Uhum. E eu falei: não acredito que eu vou fazer isso. E o meu diretor ele falou: nós temos capacidade, nós vamos chegar lá, vamos fazer bonito e vamos trazer esse ouro, porque eu não quero mais prata não. Então, eu acho que o Acre, ele conseguiu, a minha unidade em si, conseguiu evoluir muito, principalmente na área tecnológica, porque essa modalidade exige muito investimento. E nós, por sermos o Acre, não é que nós somos pequenos, mas é porque nós ainda estamos em desenvolvimento. Então, o Senai, a Olimpíada proporcionou esse crescimento, e devido a esse crescimento, eu me sinto em demasia feliz por poder representar tanto o meu estado, né, que foi um destaque em 2010, quanto o Brasil, que é a nossa nação, e grandes expectativas virão, né, para as Américas.
Bacana. Você, internauta que está acompanhando esse nosso bate-papo, também pode participar com a gente. Basta mandar sua pergunta aos nossos entrevistados. Pode ser pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Google+. É só você usar a hashtag astronauta na rede. Estamos esperando a sua pergunta. Tem mais uma pergunta aqui, que agora é para o Marcos Pontes. Na verdade, são duas perguntas, elas são muito parecidas, então eu vou fazer junto. O Riso Miranda pergunta pelo Twitter, ele até já diz, pergunta pueril. Como toda criança, ele também queria ser astronauta. E você, queria ser astronauta também? A segunda é a da Fernanda, e ela pergunta o seguinte, como Marcos conseguiu chegar a ser astronauta? Que cursos ele fez? Bom, Riso e Fernanda, no começo da minha carreira, para falar a verdade, eu estou aqui nos 50 anos de idade, então, naquela época lá, nos anos 60, que estava aquela corrida espacial, né, União Soviética e Estados Unidos, então, certamente aquilo incentivou bastante a ideia. É só que, pensa bem, naquela época o Brasil não tinha nenhuma expectativa de ter algum astronauta, etc. Então, o meu sonho era ser piloto. No começo era ser piloto. Mas eu vou te falar isso, era para ser piloto, mas eu tinha no meu quarto ali uma imagem, né, uma foto da Apollo. Então dá para você ter uma ideia que eu queria ser piloto, mas alguma coisa lá no fundo já estava indicando essa direção. Eu também costumava deitar no telhado de casa, não tô falando para ninguém fazer isso, que isso aí pode ser arriscado, tá? Mas deitava no telhado de casa, era uma casa de madeira baixinha, então deitava no telhado à noite e ficava olhando lá as estrelas, etc. Então esse foi o começo. Sim, eu sonhei em ser piloto de início, a ideia de ser astronauta já estava lá dentro da cabeça, e à medida que eu fui crescendo na profissão de piloto de caça, etc., essa ideia começou a tomar mais forma. E, finalmente, em 1998, eu estava fazendo doutorado na época, eu já era engenheiro aeronáutico também, era piloto de testes da Força Aérea. A Agência Espacial Brasileira abriu um concurso público para selecionar um primeiro astronauta do Brasil, porque o Brasil tinha ingressado no programa da Estação Espacial Internacional. Então, eu fiquei sabendo, eu estava aqui nos Estados Unidos, mas na Califórnia, fazendo esse doutorado, então eu fiquei sabendo, através de um e-mail do meu irmão, me inscrevi, fui ao Brasil, participei do concurso, acabei sendo selecionado, lá estava a NASA, a Academia Brasileira de Ciências, a Agência Espacial Brasileira, logicamente, também, e eu acabei sendo selecionado. Então, a partir de junho de 1998, eu deixei as minhas funções militares, né, vamos dizer assim, da ativa, e passei a assumir essas funções que eu tenho até hoje, de astronauta, que é bom sempre frisar isso, que às vezes o pessoal não sabe, que é uma função civil, então a carreira de astronauta é civil, e estou olhando aí para esses dois jovens aí, por exemplo, se eles quiserem ser astronautas, podem ser também, né? Então está dentro do requisito. Joia. E Marcos, a Fernanda perguntou que cursos você fez, teve algum curso específico para chegar a ser astronauta? O primeiro curso que eu fiz na minha vida, vamos dizer, curso de formação superior, primeiro foi a Academia da Força Aérea, depois eu fiz Engenharia Aeronáutica no ITA, aí eu trabalhei em um mestrado no ITA de otimização de trajetórias orbitais, depois um mestrado nos Estados Unidos, em Monterey, de Engenharia de Sistemas, e o meu doutorado era em Engenharia de Sistemas também. Aí quando você entra para ser astronauta, astronauta profissional precisa fazer 2 anos de curso, ou na NASA, ou em Star City. Então são 2 anos de curso, eu me formei em dezembro de 2000, e depois tem uma série de treinamentos de formação especializada em atividade extraveicular, robótica, uma série de coisas que você tem que aprender para operação dentro da espaçonave. Eu sou especialista de missão. Especialista de missão é um tipo de mecânico de espaçonave, você pode dizer assim, que a gente tem que fazer as manutenções de todos os sistemas, tem que fazer reconfiguração, configuração, montagem, desmontagem e coisas desse tipo. Então é bastante extenso em termos de curso e na verdade você nunca para de estudar, você está o tempo todo reatualizando, né, atualizando seus conhecimentos e assim por diante.
Então, para as crianças, né, que querem ser astronautas, fica aí o recado, né? Tem que estudar muito, é isso. A educação é o caminho, não tem jeito. Então, se a pessoa não gosta de estudar, vai ter que achar uma maneira de gostar de estudar, porque estudar é o jeito de se conseguir qualquer coisa. Se você pensar de onde eu saí, sendo filho de um servente do Instituto Brasileiro do Café, meu pai era aquele tipo que limpava o chão, fazia café, cortava grama, então, mas ele me falava uma coisa muito importante, estudar é o caminho, não tem jeito. Então eu aprendi isso desde criança, e eu digo, olha, não importa de onde você vem, se você vem de uma família rica, ou se você vem de uma família pobre, você pode conseguir o que você quiser na vida, se você realmente se dedicar ao estudo. Bacana. Bem, a gente tem uma outra pergunta aqui, também é do Riso Miranda, né? Ele pergunta, um astronauta brasileiro não é algo como o Guga, quase um fato isolado? O que se faz hoje para novos profissionais desse perfil? E ele pergunta se você não quis ir à Lua. Eu quis. Então, por enquanto é assim, infelizmente eu diria, eu estou meio isolado ainda, sou o único ainda. Aliás, se você considerar todos os países do hemisfério sul do planeta, o Brasil é o único país que tem um astronauta profissional que voa com a bandeira do país, né? Então existem alguns como, por exemplo, o Carlos Noriega, ele nasceu na Colômbia, foi para os Estados Unidos, veio para os Estados Unidos, se tornou americano e ele voa com a bandeira americana. Então ele é um astronauta americano, não é colombiano. Então se você for ver em todos os países do hemisfério sul, o Brasil é o único que tem um astronauta profissional à sua disposição, que voa com a bandeira do país, etc. Por enquanto é o único, mas a gente tem trabalhado nesse sentido, sim. Uma das coisas, além de pressionar um pouco a Agência Espacial Brasileira, sempre, né? Se eu fosse presidente da agência, com certeza já teria outra. Mas, com a Universidade de São Paulo, no campus de São Carlos, onde fica a Escola de Engenharia da USP, no Departamento de Engenharia Aeronáutica, né? Quando eu fui para lá, eu fui convidado primeiro a ser pesquisador do Instituto de Estudos Avançados, lá pelo professor Sérgio Mascarenhas. Então, uma das minhas condições era de trabalhar no Departamento de Engenharia Aeronáutica e criar, então, um curso de Engenharia Aeroespacial. A minha ideia na criação desse curso, o currículo está pronto, e agora a gente está esperando a aprovação do MEC, para que esse currículo de Engenharia Aeroespacial entre no vestibular da USP. E a minha ideia na criação desse curso é já colocar partes operacionais também no currículo, de forma que a gente já comece a selecionar um outro candidato aí a participar também do programa espacial como astronauta. Então, essa é a minha agenda oculta ali no curso. Vamos ver se funciona. Joia. Esse nosso bate-papo, eu gostaria de ressaltar, é uma parceria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e a Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Nós estamos aqui com o primeiro astronauta brasileiro, Marcos Pontes, e com 2 estudantes do Senai, a Maria Prisciane, falando do Acre, e o Gustavo, falando de Minas Gerais. Se você, internauta, quiser participar do nosso bate-papo, é só entrar nas redes sociais. Você pode ir pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo Google+. É só usar a hashtag Astronauta na Rede. Se você também é conectado no nosso Facebook, pode mandar o comentário por aquela área ali de comentário. Manda sua pergunta que a gente faz aqui no ar, tá bom? Eu tenho uma pergunta aqui, feita também pelo Twitter, pela Montana Lui. Ele pergunta para o Marcos Pontes, mas eu acredito que essa é uma pergunta que a gente possa ampliar para os nossos 3 convidados de hoje. Para o Marcos Pontes, ele pergunta qual é a sua rotina hoje. E eu acho que a gente pode perguntar para os nossos estudantes também. Qual é a rotina de vocês hoje de estudo, né? O que vocês fazem no dia a dia? Vamos lá? Quem começa? Quer começar, Maria? Posso começar. Bom, eu falo até para os meus pais que eu saio às 6h30, 7 horas da manhã e só volto às 11. E quando eu chego em casa eu não durmo, né? Porque até meus professores perguntam, o que é que você faz de 11 horas até 6 horas da manhã? Agora eu falo que eu estudo, né? Então eu passo o dia inteiro no Senai, 8 horas integrais, né? De 8 até às 6 da tarde. Às 6 da tarde eu já começo a estudar na faculdade, que é o curso de Engenharia Elétrica. Aí de 6 da tarde até 10h20 da noite, chego em casa mais ou menos de 10h30, aí vem a rotina de estudos, né, faculdade Senai, que aí eu tenho
dividia a minha semana, né? Um dia para a faculdade, um dia para o Senai. Final de semana, aula na faculdade, dia de sábado ou domingo, o Senai, um dos dois, né? Feriado, Senai, que não tem faculdade. E assim vai. Bom, a minha é um pouco parecida com a da Maria. Eu acordo às 7, Senai. Treinamento de 8 às 5 e de 6h30 às 10h30, curso técnico e mecânica. Feriado Senai, sábado Senai também. Treinamento puxado. Olha, só um comentário antes de falar a minha parte, ouvindo, né, a rotina dos dois. Obviamente, eu reconheço que é um negócio muito puxado, mas você não sabe quanto feliz que eu fico ao ouvir isso aí, sabe? Eu acho que é um exemplo muito bom para todos os jovens do Brasil, essa dedicação ao estudo, essa dedicação ao trabalho e ao estudo, principalmente, né? Você tem o seu trabalho, mas você está estudando à noite, você está buscando um objetivo maior. Isso é muito bacana. Eu queria que muitos jovens ouvissem isso aí e tomassem isso como exemplo. No meu caso, a vida é um pouco sem rotina, eu diria. É mais fácil eu falar quais são as minhas funções atuais, que aí dá para se imaginar como que é a rotina, pelo menos, como que é a agenda. Bom, a minha primeira função é astronauta. Então, eu moro em Houston e fico à disposição do Programa Espacial Brasileiro para outras missões lá. Enquanto isso, eu funciono como representante técnico, ou liaison, para reuniões, para contatos, o que for necessário junto a outras agências espaciais. De tempos em tempos eu venho aqui para Kennedy, a gente tem uma escala para atender turistas. Então eu vou estar aqui em janeiro e vou estar aqui em julho, nas minhas próximas escalas, para conversar com os turistas. É uma semana que você, de certa forma, relaxa um pouquinho, que é basicamente conversar com as pessoas. Além de astronauta, eu vou ao Brasil todo mês, então eu também posso dizer que eu moro em São Paulo também, além de Houston. Lá eu tenho uma empresa de turismo, eu tenho uma empresa de engenharia, eu tenho uma empresa de comunicação em que eu faço palestras, dou cursos em vários lugares. Eu atendo a Agência Espacial Brasileira, ao Instituto de Aeronáutica e Espaço, algumas vezes, se eu precisar de alguma parte técnica. Com a USP, como eu falei, sou pesquisador convidado do Instituto de Estudos Avançados e do Departamento de Engenharia Aeronáutica, lá com esse curso de Engenharia Aeroespacial. Eu também sou embaixador das Nações Unidas para Desenvolvimento Industrial, então, de vez em quando eu tenho que ir a Viena, participar das conferências, etc. Embaixador da WorldSkills International, então participo aí vamos dizer, das operações em termos dessas competições internacionais. Ajudei a criar também a Fundação WorldSkills, que a gente, logicamente, tem as competições, mas a gente também precisa buscar levar oportunidades para jovens em países em sérias dificuldades, então a criação de escolas, etc., desses países, para isso que funciona a Fundação da WorldSkills. Eu também tenho uma fundação, que é a Fundação Astronauta Marcos Pontes. Para quem estiver em Manaus agora, pode ir lá no shopping, vai encontrar uma exposição da fundação lá para crianças. A gente trabalha trazendo ciência e tecnologia para o ensino fundamental, no prestígio dos professores, ensino profissionalizante com o Instituto Educar em São Paulo, e também na parte de pesquisa e desenvolvimento. Com essa parte, nós temos um projeto, junto com a Organização das Nações Unidas e o governo de Roraima, do desenvolvimento do primeiro ecoestado do planeta Terra. Então, existem as ecocidades, nós estamos trazendo tecnologias, metodologias de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável de vários lugares do mundo, já testadas, para serem aplicadas, integradas no estado de Roraima, que vai se transformar num modelo de desenvolvimento sustentável para o mundo e para espalhar esse conhecimento no Brasil e para outros lugares. Então, de forma geral, é isso que eu faço. Então, dá para ter uma ideia de como é que eu vivo correndo de um lado para o outro. Chegou aqui mais uma pergunta para a gente. Essa pergunta é para o Marcos Pontes. Ela chegou pelo Twitter do Senai Olimpíada. A pergunta é do Léo Zera. Léo Zera, acho que é assim, gente. Ele pergunta, como você conseguiu focar em várias formas de ensino? E ele pede dicas, né? O que você nos indica? O que a gente pode fazer para ter esse foco também?
Deixa eu ver se eu entendi. É como conseguir focar em várias formas de ensino? Assim? Ele diz assim, como ele conseguiu focar em várias formas de ensino? Acredito que ele esteja comentando que você conseguiu um foco, né, para chegar onde você está hoje. E ele pede dicas. Onde ele pode, o que ele deve fazer para ter esse foco, né? Ou qual seria esse foco para ele alcançar o que ele quer profissionalmente, imagino. Eu acho que essa questão de foco ela é uma questão importante. Inclusive, comentando aqui com o Gustavo e com a Maria também, do seguinte, a gente pode fazer uma série de coisas na vida e muitas ao mesmo tempo, mas é importante que a cada momento que você está trabalhando em uma coisa, que você tenha o foco muito aplicado naquilo ali. Inclusive tem um dito que entre os astronautas que a gente fala o seguinte, né, principalmente quando você está fazendo atividade extraveicular, que você se concentre no momento e seja excelente naquele momento. Eu quero dizer, o que passou, passou. Você está fazendo ali uma atividade, é sempre muito complexo essa questão de atividade extraveicular. O que passou, passou. Se você cometeu algum erro, alguma coisa há 2 minutos atrás, está ali. Você não fez um procedimento correto, mas você está concentrado agora nesse seu procedimento e você procura ser excelente naquele momento que você está fazendo, naquilo que você está fazendo. Ou seja, em outras palavras, excelência no momento. Excelência no momento. Sempre procurar fazer cada vez melhor e no momento. Então, você sabe para onde você quer ir, você aponta naquela direção, mas você foca exatamente naquilo que você está fazendo. Então, eu acho que a principal dica é essa, procurar ser muito bom naquilo que você está fazendo, naquele momento, concentrar toda a sua energia ali, como se fosse uma lente, para que aquilo saia o mais perfeito possível, e não se preocupar tanto com aquilo que já passou, e não se preocupar tanto procurar não desenvolver aquela ansiedade do que vem pela frente, eu sei lá o que a pessoa vai pensar e blá, 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 blá. Não, concentrar no que você está fazendo, que você consegue, sim, ser excelente numa série de coisas. Nós temos aqui mais uma pergunta, ela veio também para o Marcos Pontes, pelo Facebook. A pergunta é da Lidiane Machado, ela pergunta o seguinte, Marcos, você já conquistou tudo o que queria na vida? Se não conquistou, né, o que falta? Nossa, não, gozado que de vez em quando o pessoal me pergunta isso. Essa semana aqui mesmo, conversando com turistas de vários lugares do mundo, o pessoal fala assim, pô, você sonhava em ir ao espaço, você foi ao espaço, e aí acaba a coisa. Não, de jeito nenhum, a vida tem que ter sonhos, o tempo todo tem que ter sonhos. Então, eu tenho vários sonhos ainda, o próximo sonho é voltar ao espaço. Isso é uma das coisas. Eu não sei quando eu vou ser escalado, se vou ser escalado, mas essa é uma das ideias, voltar ao espaço. Uhum. Se eu não for ao espaço, eu tenho um sonho que é o seguinte, acho que é o sonho de todo professor, é que um dos meus alunos vá ao espaço e vá além, entendeu? Faça muito mais do que eu fiz. Eu acho que o sonho de todo professor é isso, que você consiga colocar o seu aluno além, né? Sempre fazer mais. E eu tenho uma série de outras coisas também, a ideia desse eco-estado é um sonho, de certa forma já um sonho antigo que está se realizando agora. Então é isso, um tijolinho de cada vez, né, e um sonho grande em mente, o tempo todo, nunca pode esquecer isso. Aliás, eu queria fazer o seguinte, aproveitar essa pergunta, que eu tenho uma curiosidade aqui também, e perguntar para cada um dos dois, né, para a Maria e para o Gustavo, qual é o seu sonho, né, além da Olimpíada, né, pensando alguns anos, daqui a 5 anos, por exemplo, como é que vocês imaginam a vida? Posso começar? Vai lá. Pode, claro. Ok. Um dos meus primeiros sonhos, né, ao entrar no Senai, foi quando eu vi os competidores, eu falei, eu quero ir para a Olimpíada. Então, esse foi o sonho crucial na minha vida, que foi querendo ir para a Olimpíada que eu fui. O próximo sonho foi representar o Brasil em uma competição internacional, mas o sonho realizado. E daqui a 5, 6, 7 anos, eu quero estar formada, né,
na área que eu realmente amo, que é a parte de engenharia elétrica, com ênfase em telecomunicações. Quero, se Deus quiser, estar fazendo pesquisas na área, que é uma área que me interessa também, fazendo mestrado, quem sabe, posteriormente um doutorado, estar conhecendo, fazendo intercâmbios, né, em outros países, conhecendo novas culturas, novas tecnologias, e assim vai. Excelente. Bom, meu sonho, como foi a Maria disse, eu tenho um sonho, hoje um sonho que é realizado, é poder representar o estado de Minas Gerais, representar esse estado tão grandioso, com muitas riquezas, que nesse ano vai estar com a maior delegação do Brasil. Então, o meu sonho principal, agora que eu posso ver, é poder ter um bom resultado em São Paulo, independente da posição que eu fique, eu ir lá e dar o meu melhor. Aquilo que eu treinei, que eu consigo fazer, eu quero poder fazer naqueles 4 dias de competição, dar o meu melhor, o resultado que vier, deixa que Deus quiser. Eu também agora estou formando meu curso técnico em mecânica. Ano que vem pretendo começar a minha engenharia mecânica, formar daqui uns 5, 6 anos no máximo, poder fazer mestrado, doutorado, poder ingressar nessa área de engenharia. Muito bom. Eu gostaria de lembrar, gente, que esse nosso bate-papo é uma parceria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e a Confederação Nacional das Indústrias, CNI. Se você quiser participar desse bate-papo com a gente, entra na rede social, nas nossas redes, EBC na Rede, é só procurar no Facebook e no Twitter. Você manda uma pergunta com a hashtag Astronauta na Rede, que a gente coloca aqui para os nossos convidados responderem. Agora, Marcos, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que todo mundo quer saber. Como é que é o espaço? Conta pra gente. Olha, estar no espaço é alguma coisa que muda. Eu não digo que muda a sua vida, mas muda a maneira como você vê a vida. O que, de certa forma, do seu ponto de vista, muda a sua vida. Então, primeiro, em termos, vamos começar como engenheiro. Em termos físicos, o espaço ele é um ambiente bastante hostil para o ser humano, praticamente pressão zero, irradiação do sol bastante intensa, variações de temperatura em termos de iluminado e sombra bastante grandes. Você realmente tem que ter sistemas muito bons de manutenção de vida. Então, é um ambiente hostil para o ser humano. Você perde densidade óssea, né, por causa da microgravidade. O corpo não produz células ósseas na mesma velocidade, você fica com osteoporose induzida pela microgravidade. Você vai estar com uma carga de radiação, por exemplo, 10 dias no espaço é como se ficasse um ano exposto à radiação direto, né, então trabalhando com radiação. Você volta com alterações cardiovasculares, alterações do sistema imunológico. Eu e o Valery Tokarev, que vamos juntos, por exemplo, nós temos alergias constantes e vão mudando de fase. Vitiligo, os dois eu tenho um pouco aqui, tem algumas outras partes que a gente faz tratamento, mas são oscilações no sistema imunológico também. Hemorragia nos ouvidos, no ouvido externo, que também é causado por essas alergias. Alterações do sistema hormonal, que faz com que você tenha que ter acompanhamento médico direto e algumas vezes ganha peso, perde peso, então essas coisas são consequências também. Mas olha, tudo isso, primeiro, não impede que a gente volte ao espaço, nem fisicamente e nem emocionalmente. Eu tenho como eu falei, esse é um dos meus sonhos, voltar e levar essa bandeira do Brasil novamente ao espaço. Agora, você olhar para a Terra é alguma coisa que é realmente impressionante. Primeiro, pela beleza da Terra. Segundo, porque você começa a imaginar o que é importante na vida, o que não é importante. E você vê a vida de uma maneira muito mais simples a partir de então. Não foi à toa que quando eu voltei de lá, eu me tornei professor também. Porque você passa a dar muito mais valor às pessoas
do que qualquer outra coisa no mundo, né, que a gente tem aqui à nossa disposição, vamos dizer assim. Você passa a se preocupar mais em termos de sustentabilidade, porque você consegue ver o planeta como um todo e, de certa forma, se apaixonar por ele. Eu diria que você se preocupa com o futuro no sentido de legado. O que você pode deixar para esse planeta, de forma que as futuras gerações possam ter uma qualidade de vida melhor, né, e assim por diante. Então, acho que muda muito nesse sentido essa visão da Terra. Eu queria, para falar a verdade, aliás, também cai por terra certos paradigmas, né, que a gente cresce com eles, como, sabe, eu tenho que ter um monte de dinheiro para ser alguém. Não, na verdade, todo mundo é importante, todo mundo é extremamente necessário, importante, tem que ser considerado, tem que ter dignidade, etc, etc. E também a questão de cima você não vê fronteiras, você não vê separações em cor, você não vê separações em religião, em raça, em nada disso. Então, acho que muda muito como você vê a vida a partir de então. Eu gostaria, para falar a verdade, que todas as nossas autoridades do mundo, né, pudessem um dia ir ao espaço e começar a raciocinar um pouquinho a respeito dessas coisas. Talvez a gente tivesse mais paz nesse planeta e todo mundo trabalhar mais no sentido de cooperação do que de destruição. Eu acho que é mais ou menos por aí. Certo. Marcos, já que a gente está falando de espaço, chegou uma pergunta aqui também via Twitter da Glaucimara. Ela diz o seguinte: imagino que não há nada mais bonito do que o espaço. Há algum destino aqui na Terra que você acha que supera a vista do alto? Existem muitos. Uma das coisas que você olha lá de cima é que você sai procurando uma série de coisas, você vê o todo e você nota que o mais importante, na verdade, é o que está ao nosso lado. Então, qualquer lugar, se você for pensar na Terra, pode ser bonito, pode não ser bonito, mas se você tiver com uma pessoa que você realmente ama, as pessoas que você gosta, aquele lugar passa a ser o melhor lugar do mundo, do universo. Então, a questão que eu digo é aproveite o tempo com as pessoas que você ama, porque essa é a coisa mais importante que a gente tem no final das contas. Nós temos aqui mais uma pergunta também via Twitter do Leonardo Santana. Ele pergunta o seguinte: como você se sente, Marcos, em ser o primeiro astronauta a representar uma nação como o Brasil e sendo aluno no Senai? Representar um país, né, é uma coisa, ao mesmo tempo, que dá muita satisfação, mas também é uma coisa uma responsabilidade muito grande. E quando a gente faz alguma coisa fora do país, que eu estou aqui na Flórida, representando, no caso aqui, eu estou vindo de Johnson, representando o grupo de astronautas, mas eu carrego o meu macacão, eu não estou de macacão aqui agora, mas acho que quem já viu, vê que o meu macacão tem uma bandeira do Brasil enorme na frente, né, no peito, e eu represento o país, nesse caso. Cara, que me vê e fala, pô, esse cara é um astronauta brasileiro. E isso é uma responsabilidade muito grande. Se você faz alguma coisa certa, não é o Marcos que está fazendo alguma coisa certa, é o Brasil que está fazendo aquela coisa certa. Se você faz alguma coisa errada, não é o Marcos que está fazendo uma coisa errada, é o Brasil que está fazendo uma coisa errada. Então, tem que se pensar sempre nesse sentido. Né? Eu estou vendo a Maria ali com aquela bandeira do Brasil enorme lá atrás. Isso é muito bacana. Me lembro quando eu estava na estação espacial, que eu coloquei uma bandeira assim, para poder participar das entrevistas, todas naquele cantinho. E o Valery Tokarev, que estava ali comigo, de vez em quando ele participava de uma outra entrevista comigo, ele achava o máximo isso aí. Ele falou assim, pô, que bacana, eu devia ter uma bandeira da Rússia aqui também para colocar, para gente falar. Então é muito gostoso isso aí. Eu queria estender essa pergunta, né, agora falando aqui como embaixador da World Skills, que a gente tem mais de 50 países que eu acabo representando nisso, como embaixador ali. Mas, logicamente, sendo brasileiro, você sempre tem esse carinho, né, pelo Brasil a mais. Mas eu queria estender essa pergunta tanto para a Maria quanto para o Gustavo, né, nessa possibilidade de representar o Brasil em uma competição internacional de profissões. Né, como é que vocês se sentem em relação a isso e como que vocês acham que devem transmitir isso para os outros jovens que também participam no Senai?
Vamos lá. Quem quer começar, Gustavo? Posso? Vamos. Bom, para eu poder representar o Brasil, primeiramente eu represento Minas. É um sonho que acho que eu não consigo nem imaginar ainda como é representar uma nação inteira. O peso de todos aqueles que viram meu trabalho e que confiam em mim. Se representar Minas já está sendo bem puxado, podemos dizer assim, né? Imagina representar uma nação. E para aqueles que estão ingressando na área agora, a única coisa que eu tenho a dizer é acreditar naquilo que todo mundo tem. Então eu acreditei que eu poderia estar aqui. Hoje eu estou aqui podendo representar o meu estado. Se quiser daqui no domingo, que vai ser quem sabe eu poderia estar representando o Brasil. Isso aí. Bom, esse ano, né, já vou representando o Brasil no Skills Américas, e o peso da camisa pode ter certeza que é muito maior, porque além de representar o Acre, Amazonas, Rondônia, São Paulo, Rio de Janeiro, eu represento todas as pessoas que fazem parte, né, do Brasil, é toda uma nação. Então você pensa, como o Marcos, né, se você fizer algo errado, não é você que está fazendo algo errado, é o Brasil que está fazendo. Então, tem que ter muita determinação, buscar superação para vencer até mesmo o impossível, como diz o outro. E, quem sabe, a Alemanha pode ser mais um passo que eu posso dar, né? Não sei se isso vai acontecer, mas eu já sinto o peso na camisa, tenho muito orgulho. Não é à toa que eu coloquei uma bandeira aqui atrás para realmente representar o nosso Brasil brasileiro, como diz os grandes cariocas, né? E eu estou muito feliz por isso. Estou buscando superação, determinação e muito foco nessa competição para, quem sabe, abrir novas portas para a Alemanha. Que bacana. Eu tenho mais uma pergunta aqui, também veio via Twitter, e ela é para o Marcos Pontes. O Leonardo Santana disse que participou da Olimpíada do Conhecimento em 2011, representando a Federal de Pernambuco. E ele pergunta, como começar uma empresa de inovação na área de astronomia? Existem dicas? Bom, na área de astronomia, aí é um pouco mais... eu diria o seguinte, né? De forma geral, pensando numa empresa de inovação, a primeira consideração que eu faço com relação a isso é que conhecimento é a coisa mais cara que existe, é o produto mais caro que existe. Então, quando você diz de inovação, a inovação ela é sempre baseada em conhecimento. Então, alguma área que você domina e que você consegue se destacar ou criar algum tipo de coisa nova que seja de uso geral. E quando você fala em termos de empresas, tem que pensar em mercado, se aquela sua ideia, se aquele seu produto vai ser de utilidade para o maior número de pessoas possível, ou de instituições, etc. Então, existem dois componentes a serem pensados aí. É o número de clientes, né, o tamanho do seu mercado, o custo desse seu produto, né, dentro do contexto de mercado, ou seja, quanto que vale esse seu produto em termos de satisfazer alguma necessidade dos seus clientes. Dito esse tipo de coisa, a gente passa para a questão de se desenvolver uma empresa em si. Hoje em dia, e ainda bem, isso foi uma ideia excelente no Brasil, existem algumas coisas similares em outros países, mas do meu ponto de vista, no Brasil é onde a gente tem um sistema melhor nesse aspecto. Eu procuraria uma mão, né, eu diria assim, com o Sebrae. O Sebrae ele tem várias linhas, né, que ajudam nesse sentido de se desenvolver com detalhe a empresa, de forma que você tenha uma maior probabilidade de sucesso, né, e de se manter no mercado. Procurar, quando você fala em inovação também, procurar colocar no seu produto qualidade associada, que às vezes a gente pensa na operação do produto e acaba esquecendo na continuidade de operação, na qualidade. Então, associar valor com relação à qualidade. Lembrar que algumas vezes não é vantagem você ter uma linha de montagem,
completa, uma linha, dependendo da complexidade do produto, mas sim você utilizar uma empresa que já existe, já estruturada em termos de linha de produção para produzir aquilo lá, ou até você vender aquela ideia já pronta, desenvolvida e patenteada. Esse é um cuidado que tem que se ter bastante. O Senai, através do Inova Senai, eles têm possibilidades, inclusive, de ajudar nisso também, na questão de patentear aquela ideia, para que ela não seja tirada de você, vamos dizer assim. Então, todos esses cuidados com relação à inovação são importantes. Mas eu digo uma coisa, inovação, o Brasil ele precisa de mais inovações, de transferir mais das ideias para produtos, ou seja, essa inovação. Então, eu incentivo muito, eu gostei muito de você ter feito essa pergunta, especificamente na área de astronomia. Eu não consigo imaginar qual seria o seu produto, né? Mas eu acho que, dependendo do mercado que você veja nisso aí, eu gostaria muito de ver, porque é uma área que, com certeza, tem uma influência bastante positiva na motivação de jovens para ciência, tecnologia e para outros caminhos. Então, se você tiver uma ideia boa disso, por favor, toque em frente, porque vai ser muito bom para muita gente. Então, é isso aí, pelo menos que eu tenho a dizer. Não sei se deu para entender aí, que em pouco tempo, assim, para colocar um monte de peças em cima da mesa, mas, só resumindo, Inova Senai, Sebrae, são ajudas muito importantes e principalmente com relação à patente também. Bons caminhos. Nós temos aqui uma pergunta do Léo Londrina, via Twitter, para o Gustavo. Ele diz o seguinte: o Léo Londrina vai representar o Paraná em panificação, e ele gostaria de saber como está o seu coração a poucos dias da competição. Acho que a gente pode estender essa pergunta para Maria Prisciane, não é? Gustavo, pode repetir, por favor? Vocês entenderam? Via Twitter... Eu não consegui escutar. Eu vou repetir, tudo bem? Via Twitter, o Leonardo Santana diz, né, que ele vai representar o Paraná em panificação, mas ele gostaria de saber como está o coração de vocês a poucos dias da competição. Batendo a mil, né? Cara, a gente vai para um lugar, para o Ayambi, que é um lugar gigantesco. O Brasil todo vai estar ali te vendo, vai estar representantes de outro estado. É uma coisa... Eu estou tentando imaginar como é que vai ser ainda quando eu colocar para o primeiro pé lá dentro do Ayambi, começar a competição. Não tem nem como descrever o certo, o que eu estou sentindo agora. E você, Maria, como está o coração? Batendo forte. Forte? Tá quase explodindo aqui. Bom, quem participa de uma Olimpíada deve saber que Olimpíada é coisa de gente grande, tem gente grande que não aguenta. Porque quando você chega lá, é todo um preparo, é tanto físico quanto mental. E quando você se depara com várias metrópoles, várias pessoas, esse ano tem 600 competidores da fase nacional, mais 200 da fase World Skills Américas, e você vai ver tantas pessoas fazendo isso, às vezes a mesma coisa que você, seu coração parece que não vai aguentar. Mas pode ter certeza que no final ele vai dar uma relaxada. O primeiro dia é complicado, porque você está se adaptando àquele momento, está se adaptando àquela prova, àquele ambiente que é completamente diferente para você. O segundo dia você já está quase em casa, que nem Senai. Aí terceiro dia você já está tranquilo. Agora, a abertura, pode ter certeza que vai ser algo que vai ficar na sua cabeça e que todo dia, quando você acordar, você vai lembrar daquele momento e seu coração vai bater forte, do mesmo jeito que vai bater no dia da Olimpíada. Que bacana. Gente, a gente está quase encerrando aqui o nosso bate-papo. O Marcos Pontes fez perguntas para vocês e eu gostaria de saber se vocês dois teriam perguntas para fazer para o Marcos Pontes. Alguma curiosidade? Alguma coisa que vocês queiram saber? O microfone está aberto para vocês. Gustavo, Maria.
Já sabem de tudo, hein, Marcos? Você falou, já sabem de tudo, não tem nenhuma curiosidade. A Maria está ali porque a gente conversou um pouco antes de começar esse bate-papo, né? Então, eu acho, inclusive, que as perguntas, as curiosidades, elas já foram solucionadas. Já foram solucionadas. É. Bem, então, enquanto vocês pensam, gente, eu gostaria de lembrar que esse foi um bate-papo, foi uma parceria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, com a Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Gostaria de lembrar que nós conversamos aqui com o Marcos Pontes, primeiro astronauta brasileiro, e com a Maria Prisciane e o Gustavo. Os dois são alunos do Senai e vão representar agora os seus estados na Olimpíada do Conhecimento, que tem início agora no dia 12 de novembro, não é isso? Vai do dia 12 ao dia 18 de novembro, em São Paulo. Vocês querem, gente, acrescentar alguma coisa? Eu queria mesmo... Eu quero perguntar. Você quer perguntar? Vamos lá. Ah, é? Sim. Justamente para o Marcos. Bom, Marcos, essa competição já tem muita importância na minha vida, né? Porque profissionalmente eu cresci no Senai e cresci dentro de um curso de aprendizagem industrial e dentro da Olimpíada. Foi assim que eu consegui evoluir tanto. Claro que eu quero evoluir bem mais. Mas a pergunta é, qual a importância do World Skills, ser o embaixador do World Skills para você, como pessoa? Primeiro, como pessoa é uma satisfação muito grande, porque vindo de formação profissional, né, tendo feito Senai, eu consigo, dessa forma, de algum modo, influenciar positivamente jovens, não só no Brasil agora, mas no mundo todo, né, dos países que participam do World Skills, que em número crescente já passam de longe de 50 países. Então é uma satisfação muito grande você poder ter uma história e poder ajudar outros jovens a terem sucesso profissional. Agora, pensando como brasileiro, de novo, aquela questão de você representar um país, de certa forma, é muito, muito, muito bacana. E se você pensar que o World Skills International tem um embaixador mundial, e que esse embaixador mundial é do Brasil, né, independente se sou eu, se é outra pessoa, qualquer, mas é um embaixador, e esse embaixador é brasileiro, isso é muito bacana, é muito gostoso você poder ver isso no seu país e poder fazer parte disso. Da mesma forma com as Nações Unidas, que nós temos na parte de desenvolvimento industrial 4 embaixadores no mundo, né, e em todas as Américas, né, Canadá, Estados Unidos, México, passando América do Sul e tudo, em todas as Américas eu sou o único embaixador, então o Brasil é o país que tem também um embaixador entre 4 do mundo e o único das Américas, né? Então, e você poder promover isso para o seu país é uma coisa que é realmente muito bom. Então, a satisfação é boa no sentido pessoal e é boa no sentido de cidadão do país. Bacana. Gente, nosso tempo está acabando. Eu gostaria de começar os encerramentos, mas gostaria muito mesmo de agradecer a cada um de vocês pelo tempo, pela disponibilidade, pelas informações. Esse bate-papo para mim foi muito bacana, espero que vocês tenham gostado também. Olha, eu adorei. Eu desejo a vocês dois, Maria, Gustavo, muita sorte, muito sucesso na carreira, muito sucesso nas competições, e que vocês levem dessas competições essa autoconfiança, essa garra, sabe, em ir para frente, ter sucesso em tudo que vocês fizerem na vida, tá? E eu espero ver ainda muita coisa boa de vocês aí no Brasil e aqui no mundo como um todo, né? Levem essa bandeira dentro de vocês para o restante das coisas que vocês fizerem no mundo. Obrigado. Querem falar alguma coisa, Gustavo, Maria? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar participando desse bate-papo,
Até porque não só para mim, mas para o meu estado isso é muito importante, nós termos conquistado um espaço, né, dentro do Brasil, o que foi algo inesperado e que hoje em dia está sendo muito gostoso estar vivendo isso. Quero agradecer ao Marcos pelas palavras e faço das palavras dele as minhas, né? Que tudo que você for fazer, faça bem feito, faça com perfeição, aquele momento. O que passou, passou. E é isso que eu levo na minha vida e que eu tenho conquistado muitas coisas, né? Se naquele momento você tem que fazer algo, faça aquilo como se fosse a última coisa da sua vida. Ou valorize aquilo como se fosse a última coisa, porque é assim que você acaba conquistando várias vitórias. Isso aí. Gustavo? Eu gostaria de agradecer ao Marcos pelas palavras dele, pela sabedoria que ele passou para a gente, pelas palavras de incentivo e tudo. A IBC, que nos proporcionou esse bate-papo, é uma coisa que vai ficar gravada para mim, posso dizer, para sempre, porque não é qualquer dia que a gente conversa com o primeiro astronauta brasileiro, né? Então, eu queria falar que aqueles competidores que estão vendo aqui agora, que na semana lá em São Paulo, possam dar o melhor de si, tranquilidade, para que desempenho aquilo que vem treinando, faça da melhor forma possível, como se fosse a última vez que ele estivesse fazendo aquilo. Boa sorte a Maria e a gente possa se ver lá em São Paulo. Joia. Eu queria então desejar boa sorte para Maria e para o Gustavo, que a partir da semana que vem estão na Olimpíada do Conhecimento. E eu queria dar um parabéns agora para Maria Prisciane, que ficou tweetando enquanto a gente conversava. Vocês sabiam disso? Verdade! Ela consegue conversar, multifuncional, responder e tweetar. Essa é a diferença das mulheres, hein? Não é? Essa é a diferença das mulheres. Então, gente, olha, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Foi ótimo bater papo com vocês. Espero que tenhamos outras oportunidades. E boa sorte mais uma vez. Ok. Obrigado. Até mais, gente. Obrigado, Muito obrigada. Gente. Tudo bom. Ok, tchau, tchau.